Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br. E aí, minha gente? Já vou começar esse episódio aqui dando satisfação. Isso é uma coisa que normalmente eu recomendo para as pessoas. O Miguel, se estiver me ouvindo, vai saber do que eu estou falando. Mas eu já tenho que começar assim, porque esse é o 24º episódio. Esse episódio encerra oficialmente a primeira temporada. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que em breve está começando a segunda. Quando acaba um episódio, aí fazendo uma analogia, né? Quando a gente acaba um episódio de assistir uma temporada de série de TV, por exemplo, entre aquela temporada e a próxima, demora um tempo. Rola aquele ato. Só que eu acabei fazendo esse ato no penúltimo episódio. Então, se você ouviu o meu penúltimo episódio, saiu exatamente no dia 12 de fevereiro e hoje é 17 de março. Já tá rolando um monte de coisa aí. Tá até rolando problema aí. Um problema, né? Não é bem um problema, é uma pandemia. Que é o coronavírus, né? Eu vou falar coronga porque esse áudio vai ser subido para o YouTube, então não quero tomar nenhuma espécie de strike, porque tá rolando aí um vetinho aí para não tá usando a palavra, né? Mas o coronga, né? O coronavírus, coringavírus, sei lá, pirocavírus, o que você quiser. Tá rolando um monte de coisa aí e eu preciso voltar, eu tenho que voltar para minha temporada. Como eu demorei, né? E a minha vida é assim, um dia eu vou contar para vocês por que a minha vida é um atropelo só sem necessidade. Mas eu acabei fazendo esse ato violento aí do 23º episódio pro 24º, que era para fechar certinho a primeira temporada. Isso quer dizer que você está ouvindo agora o último episódio da temporada 2019, que está saindo em 2020. E essa entrevista já foi gravada anteriormente. Então eu estou lançando ela agora, mas ela foi gravada em 2019. Aconteceu bastante coisa na minha vida, entre elas férias. Então eu acabei não voltando pro computador tão cedo. Voltei a estudar uma série de coisas que nos episódios novos aí da nova temporada vocês vão ficar sabendo mais da minha vida, né? Eu quero, inclusive, falar que eu quero retornar mais para meus monólogos. Eu sei que tem uma galera que gosta quando eu falo sozinho, quando eu fico divagando e tal, refletindo e trazendo linhas de raciocínios aí que para muitas pessoas acabam sendo um prisma interessante de se ouvir, né? E tem gente que não gosta muito das entrevistas, então quero ver se eu dou mais uma intercalada aí para poder alcançar todo mundo. Esse episódio aqui então encerra e a próxima não vai ter aquele hiato, né, de uma temporada para outra, um hiato violento, porque eu já fiz o hiato, né, no penúltimo episódio até lançar esse. Então eu sinto na obrigação de não ter um novo hiato, né? Até porque eu não gosto de esperar e acredito que vocês não, se vocês gostam de me ouvir. Então, assim que sair esse último episódio, em breve a gente já tá tocando sequência. E aí vem um formato novo, né? São as novidades aí pro podcast 2020. Mais histórias da minha vida, mais histórias, né? E num tom mais bem-humorado, talvez um pouco ácido, então preparem os corações e os ouvidos. E é pra vir num tom diferente, né? Se você tá me ouvindo agora e já ouviu a minha vinheta, vocês vão pegar já o clima que tá vindo por aí. E esse é exatamente o clima que eu quero trazer pra segunda temporada. Se não ouviu, vai lá e escuta lá. É uma vinheta trailer, tá? Mas enfim, é pra vir um clima mais pra cima, né? Mais bem-humorado. Claro que a gente vai ter os momentos de reflexões, um papo mais sério, mas é pra vir bastante coisa aí fora da curva. Falando em fora da curva, eu tenho meu camarada fora do meio, né? Que é o Fernando Arazão, trazendo questões polêmicas, esclarecimentos e tudo mais sobre o movimento LGBTQI+. E se faltar uma letra, bom, vocês vão ouvir no episódio aí, o Fernando vai me explicando. Então esse episódio está chegando agora, foi gravado ano passado, mas ele tá quentinho no forno, baita entrevista, Fernando, super pessoa, espero poder contar com ele de repente num futuro aí, em outro episódio, mais vezes aí pra gente conversar, e aí não entrevista, mas sim um bate-papo, né, mais descontraído sobre histórias, experiências e por aí vai. Então, pessoal, esse é o último episódio, encerrando a primeira temporada, e em breve, bem rapidinho, já inicia a segunda temporada aí com as novidades, certo? Muito obrigado por aguardarem esse tempo todo. Me desculpem pela demora, mas faz parte do ser humano aqui. Também falarei isso no episódio futuro, como é essa pessoa na frente do microfone aqui que fala com vocês. Fiquem agora com o episódio número 24, o último episódio da temporada do Melhor Podcast Sobre Nada.
E aí, pessoal, estamos de volta. Meu nome é Felipe Machado e esse é o melhor podcast sobre nada. E hoje eu trouxe para vocês aqui um cara que é um cara incrível. Eu achei que ia conhecer ele só por internet, mas a gente teve a felicidade de todo mundo se conhecer pessoalmente, né? Esse cara que eu vou chamar para vocês hoje é um cara que ele está ajudando as pessoas que estão fora do meio, porque na verdade ele está mais dentro do meio do que eu, acredito. Não sei se eu não estou falando muita bobagem. Eu vou falar hoje com o Fernando Arazão. Ah, quase. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Felipe. Muito bacana estar aqui participando do melhor podcast sobre nada com o melhor podcaster sobre tudo. Pode ser, talvez, quem sabe. De tudo, talvez fica meio perigoso, né? Vai que o pessoal descobre que eu sou um impostor, né? Será? Para quem não sabe, se é a piada interna que a gente acabou de fazer aqui, é que eu conhecia o Fernando através da rede Podcast, que são podcasters do Rio Grande do Sul e amigos do Sul, né, que não necessariamente têm participantes da bancada ou criadores gaúchos, mas também de fora do estado, se reunindo numa rede orgânica para que todos consigam crescer juntos. E a gente conversava bastante, assim, trocava ideia pelos grupos de WhatsApp, depois do Telegram, e depois rolou, né, o grande evento lá do Spotify, e a gente teve a felicidade também de se conhecer pessoalmente. Sim. O Fernando gentilmente, né, ofereceu lá um sofá, um colchão no chão lá onde parou eu e o Sami do Cuba Libre também. Ué, gente, eu sou do Sul, nada mais sulista do que receber as pessoas e você vai ficar na minha casa assim. Quem vai gastar com hotel? E fala pra nós, tu é um catarinense que foi pra São Paulo. Chegou a estar em outro estado antes de ir pra São Paulo? Na verdade, morando não. Olha a loucura que foi. Eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Tipo, apaixonado real. E o meu sonho era morar em Porto Alegre. Assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei, quero morar em Porto Alegre. E nas vezes que eu ia pra Porto Alegre, eu ficava tipo assim, meu Deus, eu preciso morar aqui, que cidade maravilhosa, eu amo Porto Alegre, tipo... Aí, um belo dia, eu vim visitar São Paulo e eu pensei, caramba, sabe quando você se sente em casa? Foi isso, sim, rolou imagina. uma sensação de tipo, eu pertenço a esse lugar. E um mês e pouco depois eu vim de mala e cuia. E quando eu falo cuia, é realmente a cuia de chimarrão que eu trouxe pra cá. E aqui eu tô, vai fazer 5 anos. E, sério, eu sinto como se eu tivesse nascido aqui. Assim, eu me adaptei muito bem à cidade. O que não significa que meu amor por Porto Alegre diminuiu. Que bom, que bom. Nem sempre a gente casa com o amor da nossa vida, né? É verdade. As opções são muitas sempre, né? Alguma a gente vai ter que deixar de fora, né? Sim. Eu até quando pisei pela primeira vez em São Paulo, em função do evento do Spotify... Que foi praticamente o Natal dos podcasters, gente. Vocês não têm noção. Sabe aquela reunião da família, daquele tio que você não via fazia 2 anos? Foi isso. Foi praticamente isso. E acho que a sensação que eu tive, claro que em proporções menores, porque foram 24 horas, mas eu acho que eu devo ter sentido mais ou menos a mesma coisa que tu sentiu quando tu pisou em São Paulo, né, cara? Eu me senti na Disney, né? Ainda mais como um evento do Spotify e tal. Bom, eu não... Pode contar deslumbramento com o metrô, não? Pode. Foi engraçado, gente, porque eu tenho certeza que eu fazia a mesma cara quando eu fui de metrô a primeira vez, assim, de olhar e pensar, nossa, que tecnológico. Hoje em dia é tipo assim, é só um trem. Mas é bizarro, assim, quando a minha mãe veio pra cá também, ela ficou... Você via, assim, que a pessoa parece que estava diante da última geração da tecnologia. E é engraçado como depois você se acostuma com isso e as coisas perdem o encanto. Foi gostoso te ver, não só você, mas o Sami também, encarando essas coisas que pra gente é tão corriqueira, com esse ar de novidade. Tipo, me deu essa nostalgia de novo, de
olhar para aquilo que eu vejo todo dia com uma outra cara, assim, aquela cara do Fernando que chegou aqui Sim. morrendo de medo da cidade grande, mas fingindo que tava tudo bem. Sim, claro, tentando soar o mais natural possível. Mas o Sami também, mas eu acho que a minha cara, assim, era mais radiante, assim, quando eu pisei na cidade. Bom, vocês viram, né, que eu não tava nem aí pra aquelas... o Williamar lá do podcast Meu Cachorro Vênus Foi Roubado, conseguiu errar o caminho com o GPS no celular. Mas sabe que isso... E eu não tava nem aí pro cansaço da caminhada. Isso é uma coisa engraçada porque... claro, isso é muito de bastidores, mas eu achei engraçado porque a gente confia muito numa pessoa que você... aleatória, né? A pessoa, tipo assim, pega um celular e diz, eu sei o caminho, você nem questiona se realmente a pessoa sabe, porque ela mora aqui, então ela sabe tudo, tá tudo certo. Sim, tá tudo certo. Mas, Williamar, tudo bem, a gente entende, né, que as pessoas têm dificuldades de ler mapas, eu também tenho, só não conta pra ninguém. Tu sabe que eu descobri hoje que a minha mãe teve recentemente na minha irmã que mora fora, lá na Irlanda, ela conseguiu, não é que conseguiu, minha mãe não fala inglês, né, então ela se perdeu lá em Dublin, e aí ela botou no GPS pra ir no lugar que ela queria, só que ela esqueceu de trocar o trajeto para quem vai a pé e não de carro. Meu Deus. Então ela começou a circular assim em ruas que era um contramão, não podia entrar, ela tinha que fazer um contorno maior, imagino o que não foi. Mas outra hora eu quero ver se eu gravo com ela de novo. Eu já gravei um episódio com ela, tem que gravar com essas peripécias aí. Faz um episódio especial Perdidos na Vida. Por aí. Cada um contando uma história do dia que se perdeu, porque eu sou a pessoa mais perdida do mundo, assim, eu consigo me perder com um mapa mesmo na mão. Eu sou o tipo de pessoa que você me disser assim, pega a rua X, número tal, eu vou ter uma dificuldade imensa de chegar. Agora, se você dizer, olha, você vai naquela rua, você vai ver que vai ter uma casa rosa com a porta laranja, aí depois você anda mais um pouquinho, vai ter a padaria do X, eu vou conseguir me localizar muito melhor. Eu não sei como meu cérebro funciona, mas é bizarro. Eu tenho um problema assim também, só que o meu problema é gravar nomes de rua. Eu não consigo, só se eu passo assim insistentemente, diariamente. Mas eu consigo chegar nos lugares que eu nunca fui na vida. Uhum. Só que o problema é se eu tiver que voltar, eu não sei. Sim. Enfim, eu consigo descobrir o lugar, chegar no lugar. Mas eu não guardo nomes, que eu tenho uma raiva disso. Porque para esse tipo de coisa eu não guardo. Mas enfim, Fernando. Vamos falar então do podcast Fora do Meio, que foi por me chamar a atenção e eu senti que a gente precisava no nosso catálogo ter um representante, né, desse tipo de representatividade, que eu não vou arriscar falar a sigla, porque eu sempre erro, porque cada vez aumenta as letras, eu não sei se já tá entrando caracteres e tal. Eu sou do tempo do GLS, que era muito mais fácil, era 3 letras, né? Então agora Cara, mas isso, eu vou te falar, é uma dificuldade às vezes até pra gente que tá inserido dentro da comunidade, pra você que tá ouvindo, existe toda uma nomenclatura da sigla LGBT, que não é só LGBT, ela tem muito mais letrinhas. Então, aí as pessoas sempre perguntam, até me perguntaram bem no começo do podcast, nossa, mas precisa de todas essas letrinhas? Porque a sigla atual, ela tá gigante mesmo, ela é LGBTQIACAPF2K+. Misericórdia. E as pessoas dizem, nossa, mas precisa de tudo isso? Tipo, é praticamente o alfabeto? Gente, é importante para muitos grupos se verem representados nessa sigla. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o porquê às vezes, apesar de assim, a gente ter uma sigla que é tão abrangente, né, que tem vários... Eu não vou me aprofundar sobre o que significa cada letrinha, porque senão a gente vai ficar muito tempo... Eu ia perguntar até, inclusive, mas, a não ser que seja uma coisa muito demorada, mas acho que seria interessante. Não, dá pra gente falar. Na verdade, assim, a gente tem o L, Sim. que é de lésbica, G, que é o gay, B, de bissexual, T, de travestis e transexuais. A gente tem também a questão do intersexo, que são as pessoas que nascem com os dois órgãos genitais, e geralmente daí é feita uma cirurgia, né, antes da criança ter o entendimento de, afinal, de qual dos gêneros ela pertence. Então isso é uma coisa um pouco complicada. Tá aí, o pessoal que chama de transgênero.
Então, pois é, aí que tá. A questão do transgênero, ela é uma coisa do cérebro. Imagina o seguinte, que quando a sua mãe está ali gestando você, o nosso cérebro ele está se formando e ele recebe um banho de hormônios, digamos assim, falando bem simplesmente. E Sim. são esses hormônios, porque a mulher ela tem tanto testosterona quanto estrogênio, que são o masculino e o feminino, né? Me fugiu a palavra. Os hormônios masculino e feminino. Aí o que acontece? Esse banho desse hormônio é o que vai fazer o cérebro ser programado para ele ser um cérebro masculino ou feminino. O que acontece? Em algumas gestações, pode ser que o banho que o cérebro recebe tem predominância de desses hormônios e o corpo ele acaba se formando baseado no outro hormônio. Então, o que acontece? Se forma um corpo de menina, mas o cérebro ele está programado para ser um menino. Nasce Sim. a criança com o físico feminino, nasce com uma vagina, aí vai todo mundo tratar a criança como uma menina. Só que o cérebro lá dentro, ele se enxerga como menino, porque ele foi, programado para ser um menino. Então, a questão do transgênero é essa, quando como a pessoa se reconhece como a pessoa não física, mas o intelecto dela, a personalidade dela, não condiz com o corpo físico, com o genital, digamos, que ela nasceu. Sim. E a questão do intersexo, não. O corpo dela nasce com os dois gêneros. E o cérebro está programado para um deles. Ou não. Tem a questão também das pessoas que transitam entre um gênero ou outro. Assim, são várias questões que a gente foi descobrindo recentemente isso com estudos, tá, gente? Não é nada que uma pessoa levantou e disse, hoje eu sou isso, ou amanhã eu sou aquilo. Existem todo um estudo que é feito e hoje em dia se tem esse conhecimento de que a sexualidade humana ela não é só homem, mulher. Ela tem todo um espectro que entre esses dois gêneros binários, digamos assim. Entendi. Então é como se ele recebesse então uma preparação para ser, vamos dizer assim, entre aspas, masculino, mas no momento está sendo gerado uma criança com as atribuições físicas femininas. Uhum. Entendi. Isso. Aí, tipo assim, a gente é uma coisa muito da sociedade, né? Nasceu a criança, ela saiu ali da mãe, você olha o que ela tem no meio das pernas e você define o que ela é. Nasceu com uma vagina, é uma menina. Então você vai fisicamente pautar a infância e a vida dela toda como sendo uma menina. Com o tempo, ela vai dar... Assim, a gente tem uma personalidade que a gente vai, né, mostrando conforme a gente vai crescendo. E algumas vezes a criança demonstra uns traços que não correspondem com o corpo. Então, aí o que é natural? Natural eu acho que é uma palavra muito errada, mas é o que a gente está acostumado. Vamos supor assim, uma menina que gosta de jogar futebol, você vai dizer, olha, não pode jogar futebol, é coisa de menino, você tem que brincar de bonecas. Aí você vai podando a criança baseado num estereótipo da sociedade que a gente tem hoje. Por exemplo, menina usa rosa, menina brinca de boneca, enquanto o menino usa azul, o menino joga futebol, o menino sobe em árvore, e a gente entra nessa questão. Sim. Eu até... independente até da questão da escolha de gênero, eu não sei se até tá certo o termo que eu tô usando agora. Mas... Depende. Quando foi que você escolheu ser homem? Na verdade, eu não sabia que você estava escolhendo alguma coisa, né? É porque você não tava, essa que é a questão. Não tava, é uma coisa natural, né? Uhum. Mas eu acho que muito disso aí, às vezes eu me pego pensando assim, eu acho que não vejo problema nenhum, independente se isso vai influenciar numa opção, uma orientação sexual no futuro, mas eu não me importo que minhas filhas brinquem, por exemplo, de carrinho, ou de sei lá, de lutinha, porque as mulheres também dirigem, né? Uhum. As mulheres também precisam se defender. Sim. E o menino acabar brincando de boneca com a irmã ou com amigos, não significa que ele vai se tornar, não se tornar, mas ter uma orientação sexual por causa da boneca, né? Eu acho que o homem também vai cuidar um dia dos filhos em casa, precisa saber, né? Poderia brincar com isso sem ter preconceito.
E tem gente que acha que a criança, o menino brincando de boneca vai virar gay, a menina que usa só calça larga, não quer botar saia e brinca de jogar bola com os amigos, quando crescer vai virar gay também, né? Enfim, tem essas questões da sociedade, né? Felizmente a gente está caminhando por uma mudança desse paradigma, dessa questão de brincadeiras, né? As pessoas acho que estão percebendo que órgão genital não se usa para brincar, então brincar de carrinho ou de boneca não interfere na questão do gênero. Porque assim, é como você falou, hoje em dia as mulheres andam de carro, jogam futebol, existem, né? Marta tá aí mandando muito bem no futebol, e isso não interfere em nada. É que as pessoas realmente precisam parar de fazer essa associação de que existem brincadeiras de meninos e brincadeiras de meninas. Porque eu, por exemplo, eu cresci com 2 irmãs. Se eu fosse esperar ter alguém para brincar de carrinho comigo, eu não ia brincar nunca, por exemplo. Sim. Entendi. É, bem complicado. Mas enfim, voltando para as letrinhas lá. Então esse é o segundo T, era isso? Isso. Depois o que nós temos mais? Aí nós temos, deixa eu pegar aqui, nós temos a questão do assexual, que são pessoas que não têm necessariamente uma atração sexual. Elas são afetivas, vamos supor, elas, né, se apaixonam, elas amam pessoas. Não necessariamente aqui entra a questão, tipo, elas podem se apaixonar, pode ser um assexual heterossexual, ou seja, uma pessoa que se apaixona, se sente atraído pelo gênero oposto. A questão da assexualidade, ela está ligada ao desejo sexual, ela não necessariamente precisa fazer sexo, ela não tem essa necessidade. Uhum. Como ela é preterida da comunidade hétero, ela acabou sendo adotada pela comunidade LGBT, porque é um aspecto da sexualidade também, né? Você não é normal você sentir atração sexual por outras pessoas, mas também é normal você não atrair, você não querer transar e tá tudo bem, Uhum. né? Se é uma questão, isso é uma questão muito da sociedade. Sim. Aí nós temos também a questão da pansexualidade, que ele é como se fosse bissexual, para vocês terem... abrir um parênteses, desculpa. Toda vez que alguém fala em pansexual, a primeira coisa que me vem na cabeça é o ser gay. Uhum. Conhece a famosa história do ser gay, né? Que ele transava com árvores? Tipo, que ele fez isso uma vez só, na real, né? Ele falou isso no Jô Soares, que ficou uma coisa tão mitológica que todo mundo dizia que ele fazia isso com árvores com frequência. Ele fez um desserviço à comunidade falando essas coisas, porque as pessoas automaticamente acham agora que você fica estuprando árvores quando você se declara pansexual. Sim, gente, é a primeira coisa não é isso. O que seria o pansexual? Primeiro a gente vai ter que entender a questão da bissexualidade. Sim. Bissexual é uma pessoa que se relaciona com os 2 gêneros, que são homem e mulher. Isso é uma coisa que veio lá da décadas passadas, quando não se tinha esse entendimento de que a sexualidade humana ela pode ser muito mais ampla do que ter homem e mulher. Né? Existem as pessoas que são gênero fluido, por exemplo, que elas transitam entre um gênero e outro. E a questão do pansexual ou polissexual é isso, é uma pessoa que sente atração por outra pessoa. Qual é o gênero que ela pertence? Isso para a pessoa pansexual é indiferente. Ela vai se apaixonar por um homem, ela vai se apaixonar por uma mulher, ela vai se apaixonar por uma pessoa trans. Para ela é indiferente, ela vai se apaixonar pela pessoa que está ali representada, não necessariamente pelo corpo. Tá, mas e o pansexual então seria a mesma coisa que um bissexual, só que na verdade podendo atingir as outras, vamos dizer assim, as letras do movimento. Isso. Tipo, a curta explicação, assim, meio por cima, assim. Sim, tanto que os próprios bissexuais hoje em dia, muitos deles não se consideram bis, eles usam às vezes a denominação bissexual, inclusive tem um episódio meu, Sou Bi, Não Confuso, que a gente debate um pouquinho disso. Justamente assim, eles usam o termo bissexual por causa da questão do apagamento bi, que é quando você fala que bissexual é uma coisa que não existe. Ou você é hétero ou você é gay. Você não pode transitar entre os dois. Tá, então o bi, ele é um homem ou uma mulher que fica com homem ou com mulher. E o pansexual com qualquer um desses dois, ou também com
com transexual, com... Sim. E por aí vai. Abre o leque, vamos dizer assim. Isso. Na prática, não é exatamente assim, porque um bissexual pode se sentir atraído por uma pessoa trans. Mas é uma questão de nomenclatura mesmo. O mais usado hoje, que compreende melhor, seria a questão pansexual. O bi, ele é muito preso, digamos assim, a essa binaridade, ou seja, homem ou mulher. Sim. E essa é uma coisa que eu tava te falando, que foi bom a gente falar sobre isso, porque isso é muito fato, né? Acredito eu não recordo agora se a gente chegou a falar sobre isso fora em outros momentos que a gente conversou pela internet, que o termo fora do meio seria as pessoas que não entendem do meio, seria isso, né? Mas... É que não fazem parte do meio LGBT. Sim. E essa nomenclatura de pansexual é realmente uma coisa muito fora do meio. Porque com qualquer dos meus amigos héteros que alguém, sei lá, levanta o termo pansexual, a primeira coisa que alguém fala é que o cara vai fazer sexo com aro. Sabe? Ficou estereotipado total, assim. Sim. E agora tu acabou de me expandir nesse sentido. Porque eu ainda continuava com essa visão até agora. Me desculpa. Então, o Serguei, ele falou isso, mas ele claramente não sabia o que ele estava falando. Porque aí as pessoas vão e... É isso que é o problema. A pessoa que tem fama, que tem voz, ela fala uma coisa dessa e as pessoas vão lá, pegam essa frase dele, porque foi o que ele falou, tiram conclusões da frase que uma pessoa famosa usou e aí vão dizer, tipo, porque você é gay, então você faz sexo com animais, por exemplo, sabe? A galera meio que vai distorcer porque ela recebeu uma informação distorcida. E tu sabe que eu agora acabei de, sem querer, passar uma informação semi-distorcida. Eu sou professor e muitas vezes eu tô, sei lá, surge um assunto sobre sexualidade que não tem nada a ver com a minha matéria, mas em algum momento ou outro a gente acaba falando sobre isso em sala de aula. E eu falo assim, olha, que assim, obviamente eu tenho uma orientação, eu tenho uma criação diferente, né? Hoje em dia são outros tempos, mas é completamente, olha só que vantajoso para a pessoa que é bissexual sair para uma festa, né? Se eu saio para uma festa, eu digo assim, quero ver se eu vou pegar uma mulher bonita, vou ficar com alguém e tal. E aí a mulher sai, eu quero ficar com um cara, quero, sei lá, né? Vamos ver quem é que eu vou pegar. E uma pessoa que é bissexual, que agora eu tô descobrindo que na verdade é pansexual, ou até pode ser o bi também, o cara pode pensar assim, vou sair e vou ficar com alguém, né? E, tipo, nesse ponto de vista, assim, é muito mais vantajoso do que ser hétero, porque tu te limita muito menos, né? Aliás, não há limite, né? Eu acho que qualquer coisa é mais vantajoso que ser hétero, né? Desculpa, gente, não me odeiem. Mas é que eu vou só explicar. Não vou concordar contigo, porque eu não tenho condições. Mas, de qualquer forma... Cara, pensa, você como um homem hétero, quantas vezes você tem vontade de fazer coisa e você fica, eu não posso porque eu sou homem? Tipo, sei lá, vamos supor, você vai ter coragem de usar um shortinho curtinho fora de casa? Eu já usei pra jogar futebol. Os caras ficaram brincando com a minha cara que eu tava parecendo um Falcão nos anos 70. Pois é. Mas é que o calção era velho mesmo, aí não cabia quase em mim e tava muito curto. Sim, mas por exemplo, se você for no mercado com esse mesmo shortinho, as pessoas vão olhar e já vão dizer, significa, sabe? É muito ruim ser hétero por isso. Vocês são cobrados de uma forma assim extrema que vocês não têm liberdade de fazer absolutamente nada. Eu sou um cara que eu tenho uma personalidade forte, não no sentido de querer bater de frente com todo mundo, mas eu sou o tipo do cara assim que se me der na telha eu vou fazer e azar de quem tá achando ruim. Então eu cansei de muitas vezes sair de, por exemplo, camiseta rosa, que hoje em dia tá cada vez ficando mais comum os homens héteros, por assim dizer, usarem, né? Mas eu, desde muito tempo atrás, eu usava e na época do ensino médio tinha piadinha. Sim. E assim, cara, eu gosto dessa camiseta, cara, não vejo problema com isso. Quando eu entrei na faculdade, vou te contar uma coisa, Fernando, que tu não sabia. Aliás, claro, tu não sabe muita coisa de mim, até porque a gente foi se conhecer pessoalmente no evento do Spotify. Mas quando eu entrei na faculdade, eu tava com 19 anos, eu pintava minhas unhas de preto. E eu ia pra faculdade
tranquilaço, assim, sabe? Boné na cabeça, um calça jeans e tal, e as unhas pintadas. E aí eu me lembro que a minha professora, isso em 2002, minha professora de, sei lá, não me lembro agora a matéria, acho que era língua portuguesa. Ela assim, chegou no meu ouvido e semi-cochichou assim durante a aula, quando todo mundo fazia exercício. Quero te dar os parabéns e tal. Eu fiquei olhando pra ela assim, como assim? Por quê? Porque no mundo de hoje em dia, machista, preconceituoso, eu admiro muito ter tido a coragem de ter vindo na faculdade com as unhas pintadas, não sei o que. Eu fiquei, tá, beleza, obrigado, sabe? E, enfim, mas eu fiquei orgulhoso de mim, sabe? Sim. E eu sempre tive esse negócio assim, às vezes até quando eu tô dando aula, às vezes eu faço uma piada e eu, bom, como o clássico cara que nasceu nos anos 80 e conviveu nos anos 90, a gente tem aquele estereótipo popular na cabeça do gay, né? Então, às vezes, para brincar, quando eu crio árvore genealógica e faço com o nome dos alunos, né, que um casou com o outro para gerar um filho e tal, não sei o quê. Às vezes eu crio os casais gays e eu acabo representando um pouco na aula. Sim. Aí sempre tem um aluno assim, eu falei assim, tá, e se eu for, cara, qual é o teu problema com isso? E aí já o assunto já corta por aí. Mas eu olho bem sério assim, tá, mas e se eu for? O que tu tem a ver com isso? Sim. Então, tipo, claro, eu dou uma brincada pra dar uma descontraída e tal. E inclusive tem muitos alunos gays, né? E eu descobri que eu tenho uma aluna, inclusive, pansexual, que me chamou a atenção, porque eu vi na descrição dela no Instagram dela. E eu fiquei, sabe? Eu fiquei pensando assim, não vai me dizer que tá subindo em árvore. Mas eu fiquei olhando assim, tá, tudo bem. Ela deve ter escrito, sei lá, pra causar alguma coisa do tipo, mas daqui a pouco ela só quer dizer que ela é gay, enfim. Mas eu agora acabei de descobrir que eu sabia menos ainda. Sim. E enfim, cara, eu acho que a gente, que nem tu falou, a gente é constantemente vigiado, né, nesse sentido. Se tu não fizer isso, tu não é homem. Se tu fizer isso daqui, provavelmente é porque tu não tá te assumindo, tá enrustido. Tem toda essa questão. Não, exato. Aí, quando eu gravei um episódio ali com o Dr. Vinícius Lacerda, depois da gravação a gente comeu uma pizza e nos bastidores a gente tava falando sobre questão de veganismo, que ele tava tentando reduzir o consumo de carne, e eu falei que eu também. Ele diz, o pessoal do hospital lá ficou tipo assim, vai virar vegano agora. Mas tudo bem, né? É gay, então tá tudo certo, esperado. E eu fiquei, a gente brincou com isso, né? O quanto é libertador você ser gay, porque a pessoa vai dizer, tipo, vai virar vegano agora. Tinha que ser gay. Tipo, tudo bem. Tipo, as pessoas já esperam essa atitude de você, então, pra você virar vegetariano, por exemplo, ou não, é libertador. Agora você é um homem hétero, se você disser, gente, eu não vou mais comer churrasco, aí no sul a galera já vai ser um grande aqui no sul, choque. Sabe como é que tu vai rejeitar o churrasco e tal? Vai começar as piadas, né? Sim. Quer dizer, é difícil ser hétero, gente. Eu acho que eu tô chegando à conclusão que parece que sim. Que loucura, cara. Tá, nós temos os TT, né? Depois LGBT, T de novo. Que é de travestis e transexuais. Isso, travestis transexuais. Depois, o que mais nós temos? Aí nós temos a questão do curioso, que foi inserida também. Curioso é uma pessoa, independente do gênero, que ela se permite experimentar outras coisas. Não necessariamente ela vai continuar nesse caminho, mas pelo menos ela diz, vou experimentar para ver qual que é. Sim, só para ter experiência. Que loucura. Aí na sigla foi incluído também familiares e amigos, né, que são as pessoas que dão o apoio para a comunidade. Sim, dão suporte e tudo mais. Sim, inclusive beijo mães pela diversidade, vocês são maravilhosas. Aliás, falando nisso, eu tenho que ver um filme que tu indicou no episódio, cara. Mas depois a gente fala disso. Tá bom. Fiquei curioso agora qual deles, né? Mas e aí, que mais? Aí tem a questão do Two Spirit, que é dois espíritos, que ele veio de uma identidade indígena americana muito do passado, em que as pessoas não se enxergavam no nosso a questão do gênero homem ou mulher. Eles acreditavam que as pessoas nasciam com os dois espíritos dentro delas, e eles iam se manifestando. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. É bem recente, eu também não tinha muito contato, aí pesquisando eu encontrei essa definição. Two E a spirits. gente...
True Spirit. Que loucura. Pois é. E Tá, a mas gente... isso aí... Desculpe te interromper, mas daí seria o True Spirit seria basicamente o pansexual, porque tanto faz pra ele. Não, porque o pansexual ele tem a ver com atração, com pessoas por quem você se atrai sexualmente. O True Spirit seria a questão de identidade. Tipo, você se enxerga como tendo os dois espíritos, digamos, dentro de você. Tipo, hoje eu quero, sei lá, sair de vestido e amanhã eu vou botar uma calça e uma camiseta. Porque eu me sinto qualquer um dos dois, tanto faz. Tipo isso. Não necessariamente. Seria. Porque assim, você escolher colocar uma calça ou colocar um vestido é uma decisão sua do que você está se enxergando. A questão dos dois espíritos seria, por exemplo, assim: você acorda, você se olha no espelho. O que você está enxergando? Um homem ou uma mulher? Vai um pouco mais além. Bah. Uma hora nós vamos ter que gravar um episódio só sobre isso, então. Acho que é profundo isso aí. Sim, foi o que eu usei até para explicar. Tem uma situação muito engraçada no meu trabalho, que um dos meninos, esses dias eu cheguei, ele estava muito bravo, porque ele estava se inscrevendo para uma prova e ele olhou para mim e disse: Fernando, eu não sei o que eu sou. Aí eu olhei para ele e disse: mas o que aconteceu? Ele disse: olha aqui. Aí eu fui olhar, tinha as opções lá para ele dizer se ele era um homem cis, um homem trans, uma mulher cis, uma mulher trans, não binário, não sei o quê. E ele disse: eu não sei o que responder aqui. E eu disse: beleza, você se olhou no espelho hoje de manhã? Ele disse: sim. O que você enxergou? Um homem. Aí eu: beleza, o seu cérebro, você entende que ele é um cérebro masculino? Ele disse: sim. Eu disse: beleza, então você é um homem cis. Ele: é isso? Eu disse: é. Uma pessoa trans é quando a imagem que você tem, vamos supor, o corpo que você nasceu não corresponde ao que você enxerga no espelho. Você esperaria encontrar, sei lá, enxergar uma mulher e você tá vendo um corpo masculino. Tá, e o cis? O cis é uma pessoa cujo o gênero biológico do corpo, ele bate com o gênero do cérebro. Então, vamos supor, o seu cérebro é masculino, o seu corpo é masculino. Então, você é um homem cis. Quer dizer, os dois batem. Uma pessoa trans não, é como eu falei lá no começo. É quando o corpo recebeu uma carga hormonal do hormônio X e o cérebro recebeu uma carga hormonal do hormônio Y. Então ficou, por exemplo, um cérebro feminino, com características femininas, mas o corpo é um corpo de um homem. Tá, mas e o homem cis não chega a ser a mesma coisa que o homem hétero, ou é? Então, é porque a questão de cis e trans é o que bate a sua percepção de você com o seu corpo físico. A questão de gay ou hétero tem a ver com atração sexual. Se você olha para uma mulher e você se sente atraído por ela e você é um homem, então você é hétero. E o homem que eu falo aqui é independente de se ele é trans ou cis, tá? Vamos supor, um homem trans, ele pode ser um homem hétero. Ele pode ser um homem trans, porém se atrai sexualmente por mulheres. Entendo. E ele pode também ser um homem trans gay. Ele pode ser, ser um homem trans que se atrai por outros homens. Nossa, me deu um nó agora. É que são duas coisas que as pessoas confundem muito, mas elas são completamente separadas. Identidade de gênero é quem você é o que você se enxerga, é a sua percepção sobre você mesmo. Sim. Por exemplo, eu, Fernando, eu sou um homem. Não tenho a menor dúvida com isso. Eu nasci num corpo de homem e me enxergo como um homem. Você, Felipe, também, certo? Certo. Mas, por exemplo, Roberta Close, que é um dos nomes muito famosos aqui do Brasil, que foi a primeira pessoa trans operada aqui. Ela nasceu num corpo masculino, porém, a percepção que ela tinha dela é que ela era uma mulher. Então, ela fez uma cirurgia para adequar o corpo dela ao que ela via dela. Ela se via como uma mulher, então ela adequou o corpo para que o corpo corresponda à identidade de gênero dela, que é ser uma mulher. Entendi. Aí vamos supor, a Roberta Close, ela é hétero, ou seja, ela se relaciona, ela se atrai sexualmente por homens. Sim, até porque ela se enxerga mulher. Uhum. Tá certo.
Parece muita informação, mas depois que você entende e separa essas duas caixinhas, porque o problema é que as pessoas acabam não tendo muita informação e confundem tudo, acham que ser trans é a mesma coisa que ser gay. Não é, são duas... No meio hétero, a gente pensa que existem 3 coisas. Uhum. O hétero, o gay e o bi. E acabou. Não, o bi vocês muitas vezes não reconhecem. Ou as pessoas têm uma tendência a dizer, não, mas como assim você gosta de homem e é mulher? Ou você gosta de homem ou você gosta de mulher. Sim. Tem esse, até a pessoa fala que é a questão do apagamento bi. E eu vou falar pra vocês, assim, isso é uma coisa que eu desconstruí muito recentemente, graças ao Fora do Meio, onde eu comecei a conversar com pessoas bissexuais. Porque na minha adolescência eu tinha muito essa coisa de dizer que eu era bissexual, mas era só pra poder ser menos chocante e eu me enxergar como um homem gay. Sim. É porque é muito mais fácil dizer, tipo assim, não, eu sou bi. Tu não vai contar história pra todo mundo que tu for conversar sobre isso, né? Muito mais... Sim. Pra ser sucinto, assim. Não, é isso aí, deu. Sei lá, pra não criar também muita polêmica ou, sei lá, gerar mais perguntas. Não, só isso aqui, beleza. Uhum. Não te importa muito naquele momento ter que estar respondendo questionamentos sobre isso. Acho que é pra, tipo, me deixa em paz, assim, tipo, sai da minha bolha, alguma coisa do tipo. Porque se tu tiver que parar pra explicar isso o tempo todo, né? Sim. Fica inviável o convívio. Mas é bacana que as pessoas estejam conversando hoje em dia. Não, sim, quando as pessoas buscam a saber, né? É interessante. Sim, infelizmente a gente tem tanto material hoje na internet sobre isso que tipo, isso ajuda pra caramba. Pois é, inclusive essa função do Two Spirits aí eu fiquei curioso. Depois eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma lida. Perfeito. E eu não sei o que mais nós temos aí de sigla aí, que eu já até me perdi. Onde é que nós estamos? Aí a gente encerra com um kink, que é uma palavra inglesa que significa fetiche, que daí são pessoas com fetiches que não são exatamente, às vezes, aceitas pela sociedade. E fetiche aqui é todos os fetiches, tá, gente? Ser amarrado numa cama, por exemplo, é um fetiche. Então E indo pra esse lado aí, tipo, te perguntar, tu já ouviu falar daqueles caras que gostam, que tipo, são casados, não gostam de ter relação sexual com pessoas do mesmo sexo, mas se reúnem em bares, em alguns locais de eventos, vestidos de mulheres, porque eles gostam de usar roupas de mulheres. Se maquiam, botam peruca, botam vestido, salto alto, eles têm a roupa deles, eles não pegam a roupa da mulher emprestada, eles compram roupa pra eles. Já vi isso em reportagem na televisão e eu achei bem curioso. E eles falam assim, olha, nós somos héteros, não temos atrações por homens, nunca tivemos experiência sexual com outro homem, mas nós gostamos de, tipo, inclusive botam calcinha por baixo da roupa, assim, não é uma coisa assim só por fora, assim, que é uma coisa bem curiosa. Eu não me lembro se tinha um termo para esse tipo de evento, de como é que eu vou falar isso? Sei lá, de procedimento, não sei se isso é bem um fetiche ou se tem outra categoria disso. Já ouviu falar disso? Já. Eu não sei se entra como fetiche ou se também for, porque eu acho que fetiche pra mim é uma coisa muito incógnita também, né? A definição. Então, não sei dizer, mas realmente existe isso. E o que é muito diferente também de drag queen, que é quando essa montação, digamos, ela tem a ver com um trabalho artístico, né? Claro, é diferente. Tem essa diferença também. Mas é uma boa pergunta. Eu não sei se entra como fetiche, mas talvez entre. Eu acho que fica aí uma sugestão para um episódio futuro ainda. Daqui a pouco entrevistar alguém desse movimento, porque em São Paulo tem bastante gente. Eu já vi nas reportagens que rolava isso aí por aí. Não, com certeza. Já vou realmente anotar isso na minha listinha aqui de... É curioso para entender, assim. Eu achei interessante. E outra coisa também, já ouviu falar na expressão que saiu uns tempos, acho que não sei se foi esse ano ou ano passado, que existe uma nova categoria. Tinha uma época que veio a moda do metrosexual, né? Na verdade, pra mim, eu acho que o metrosexual era só pra dizer que era um hétero que queria ter a liberdade de poder se cuidar sem alguém taxar eles de gay. Eu acho que basicamente devia ser eu isso. acho que foi isso, mas gente, é por isso que eu falo que ser hétero é muito difícil, porque você precisa criar uma categoria pra você dizer, olha, eu sou um homem hétero, macho, que gosta de se vestir bem. Que sou vaidoso. Olha que vida chata vocês têm.
Pois então. E também era assim, que um camarada meu viu numa reportagem que era os heteroflex. Já ouviu falar nisso? Já. Inclusive, é um tema que eu vou abordar no futuro. E é uma coisa que eu tinha muito preconceito até conversar com pessoas sobre essa questão do GOI também, que é o que eles chamam, né? Isso, Heteroflex. Exatamente, isso. GOI, tem isso. É lógico, quando eu não conhecia, e isso não faz muito tempo, tanto que eu até pensei, tipo assim, vou fazer um episódio sobre GOIs. Aí eu ficava tipo assim, quero só ver essa galera. Aí eu comecei a ter contato com essas pessoas e conversar com elas. E, por exemplo, existem muitos casais heteroflex. Não são só homens heteroflex. Que, na verdade, o que seriam? São homens ou mulheres que eles não são gays, tá? Vamos deixar isso aqui muito claro. É uma coisa que eu achava... Igual eu achava de bi, que bi na verdade era só uma fase, etc. Eu também achava que a questão do GOI era só uma palavrinha para poder não me assumir como um bissexual ou um homem gay. E não, Sim. De fato, não existe atração sexual pelo mesmo gênero. Tanto que muitos GOIs, eles não existem nem a questão do sexo mesmo com penetração. É muito mais a questão de toque... Até onde eu tinha lido, era assim, os limites, vamos dizer assim, eram beijo na boca, masturbação, toque, né? Uhum. Mas sem penetração. Isso vindo da parte masculina. Agora, Isso. A feminina, como não existe, ao natural não existe penetração, eu não sei como é que se dividiria uma heteroflex mulher de uma, sei lá, bissexual, pansexual. Pois é, então, na verdade, Felipe, mulher, existem recursos de penetração. Claro. Muitas lésbicas têm a unha curta por isso. Tá, mas... Tô brincando com você. Mas é que já cai na coisa do toque também, né? Da masturbação. Então, que é uma coisa muito comum da gente, às vezes até dentro do meio LGBT, mas fora as pessoas têm muito essa ideia também de que a pessoa precisa ter um pênis para transar, e não é necessariamente assim. Então, a questão da penetração, ela deixou de ser uma obrigatoriedade até para homens mesmo. Existe uma coisa, uma prática sexual chamada goinagem, que ela não tem penetração, é uma escolha das duas pessoas, tipo assim, não existe a questão de quem vai, sendo bem chulo, quem vai pegar quem. Então, e antigamente, tipo assim, isso é uma prática que hoje é muito comum e as pessoas realmente, tipo assim, não necessariamente precisa ter penetração para você fazer sexo com alguém. Os 13, 14 anos era mais ou menos isso aí, né? Porque eu não conseguia mesmo. Sim. O famoso arreto. Mas eu entendi. Tem essas situações novas aí, né? Porque, claro, a mulher tem recursos para o sexo com pessoas do mesmo sexo e tudo mais. Não precisa ter um pênis para ver penetração. Mas eu acho que a única coisa que, pelo menos até onde eu tinha entendido, do GOI pro, sei lá, gay, bi, enfim, é que não existia penetração, principalmente pela questão do sexo anal em si, né? Porque é uma coisa que seria, entre aspas, definidora do que é ser um homem e o que não é. E aí o cara, não, eu só beijo na boca, passo a mão aqui e ali, boto a boca e tal, mas no meu não entra nada. Agora, na mulher, como não tem essa questão sei lá, vamos falar assim, em violar o que seria o definidor de ser homem ou não ser homem, mas a mulher não tem essa questão porque não há o pênis, por exemplo. Sim. E aí eu acho que já cai na mesma coisa que o bissexual e o pansexual. Eles vão ter toques, vão ter, sei lá, boca, né? Enfim, contato. Eu acho que não ficaria, pelo menos na minha cabeça, não fica tão claro quanto no goi hétero. Já vi que deu um nó aqui. No goi homem, vamos dizer assim. Então, pra você ver, existem muitas coisas e assim, gente, você que tá ouvindo e tá pensando, tipo, nossa, você tá se pegando, pensando
o quanto você tem preconceitos ou que você não entende determinadas coisas que a gente tá falando, é normal, tá? Eu quero te deixar, você não precisa se sentir a pior pessoa do mundo porque você acha errar. Assim, eu vou usar a palavra repulsiva porque pode causar essa coisa, tipo assim, mas como assim? 2 homens se pegando, etc e tal. O importante é que você esteja disposto a entender, você não precisa praticar, não é porque você vai entender o que é ser goi que você vai querer ir praticar a questão de goi, tá? É só, por favor, entenda, porque até a questão do meu podcast é isso, é fazer as pessoas entenderem determinadas coisas, porque quando você entende, você começa a respeitar mais. É verdade. Eu acho que tudo que a gente às vezes critica muito, ou ignora, ou evita, é a falta de informação. É o que gera também violência, né? Então, informação é tudo, né? Sim. E, bom, saindo acho que das letrinhas, né? Eu quero dar uma passadinha rápida aí para o pessoal ter uma ideia mais ou menos como é que são os assuntos que tu aborda no teu podcast. E que eu me lembro que, eu achei assim, eu até como a gente estava falando no início do bate-papo agora, faltava um podcast do teu calibre, né, no nosso catálogo, que falasse sobre o movimento e que, enfim, e eu me lembro que eu olhei assim, eu vou escutar isso aqui. E me chamou a atenção, até eu gostei do logotipo já de cara também, achei bacana e tal, chamativo, assim, ficou legal, assim, eu assim, eu vou dar uma escutada, porque eu gosto de estar conhecendo podcasts novos e tal. Uhum. E olha que eu nem sabia que tu era catarinense, né? Sim. E não que tem que ser do Sul, mas enfim, por coincidência até também foi. Eu disse, eu vou dar uma conversada com esse paulista aqui, né, pra ver se daqui a pouco ele se junta com a gente. Porque, eu já falei pra ti isso pessoalmente, né, cara, e fiz até propaganda pra outras pessoas na tua frente, então tu sabe que não é mentira. Eu escutei o teu primeiro episódio e até hoje foi uma das coisas assim, uns dos melhores pilotos que eu já ouvi, talvez o melhor, né? Até porque eu não me lembro de nenhum outro que tenha me impactado tanto pela a sensibilidade que é, e eu me senti como se eu tivesse sentado numa cadeira na tua frente conversando quando eu escutei esse episódio. Que bacana. Que cara, porque, cara, acho que isso é uma das belezas do podcast em relação ao YouTube, por exemplo. Tu não tá necessariamente vendo uma imagem, né, ficando exposto a efeitos especiais, a expressões faciais e tudo mais. Mas tu fica... É como se a pessoa estivesse falando no teu ouvido, literalmente, porque tu tá com fone de ouvido, né? E eu vi tu contando tua história, assim, cara, que história. E até mostrei pra minha mulher, ela escutou junto comigo, eu escutei uma segunda vez de novo junto com ela. E eu achei incrível. E pela primeira vez, porque assim, é muito fácil tu falar assim, te coloca no lugar dessa pessoa, se tu sofresse preconceito, te coloca no lugar, se tu tivesse um filho que fosse gay, é a primeira coisa que o pessoal fala, assim, né? Tenta te colocar no lugar das pessoas, e um dia se tu é preconceituoso, eu quero só ver, se tu vai ter um filho que vai ser gay, Deus vai te castigar pra fazer tu aprender através de uma situação dessa e tal, né? E aqui eu até não acredito que seja um castigo, mas uma evolução, na verdade. E cara, eu consegui pela primeira vez me colocar no lugar de alguém nessa situação, vindo numa sociedade tal qual tu descreveu no primeiro episódio, que tu vem de uma geração onde a piada com isso é uma coisa normal, que as referências na televisão têm os mesmos estereótipos que não te representam, e aí tu fica naquele limbo, né? Mas eu não sou isso e eu também não sou o que dizem que eu sou. E toda a questão de pessoas que tu confia daqui a pouco virarem as costas para ti, a situação de ter que se assumir na família, e normalmente uma das maiores barreiras é sempre o pai, né? E enfim, cara, eu queria que tu falasse assim brevemente assim do teu primeiro episódio. Eu vou dar uma pulada eu vou dar uma passada em alguns outros também, mas só para te dar um panorama legal assim, né, para o pessoal que tá nos ouvindo aí. Sim. Sentir como é que é a atmosfera do teu podcast. Então, esse primeiro episódio, ele foi totalmente despretensioso. Eu gravei ele em fevereiro.
Eu acho que foi no dia 1º de fevereiro, alguma coisa assim. É, dia 3, tô com ele aqui na minha frente. Não, foi quando eu lancei, mas eu gravei ele muito, sim. tipo, uns 2 dias antes. Acho que foi dia 1º de fevereiro. E foi basicamente isso, assim. Até então, sei lá, Um desabafo. aqui em casa. Mas, assim, na verdade, eu detestava podcast. Meus amigos todos ouviam e eu tinha uma preguiça imensa dessa coisa. Nossa, coisa de áudio que tem 3 horas. Porque eu acabei dando uma pesquisada em mamilos, porque a galera ficou dizendo assim, escuta podcast, você vai gostar. Eu fui procurar, tipo assim, o mais famoso que as pessoas daqui de casa escutam, mamilos. Eu vi um episódio de 3 horas, eu disse, não sou obrigado. Não sou obrigado. 3 horas, não sou obrigado. Aí eu escutei um episódio ou outro, achei interessante. Mas assim, nossa, 3 horas. Eu não vou ficar ouvindo 3 horas. Não tenho nem 3 horas no meu dia pra ficar ouvindo isso. É coisa bem paulista, né? Tipo, eu não tenho tempo. Sem tempo, irmão. Aí o que aconteceu? Mas assim, eu gostei do formato. Aí virou o ano. Aí eu vi uma certa pessoa recebendo a faixa presidencial. Aí... Sim. No ano anterior, em outubro, eu sofri uma situação de homofobia dentro da empresa que eu trabalho há 4 anos. Por conta de uma pessoa com quem eu trabalhava há 4 anos e que, pelo simples fato de uma certa pessoa ser candidata e falar certas coisas, ele se sentiu no direito de me atacar. E eu Sério? E eu fiquei muito bravo com isso. E eu, logo no dia seguinte, nesse dia eu só queria, tipo assim, me deu uma vontade imensa de chorar e ir embora pra casa. Mas eu pensei, eu não vou sair do local que eu trabalho há quase 4 anos por causa de um babaca. Aí o que eu fiz? A partir do dia seguinte eu comecei a ir trabalhar com a roupa mais gay que eu tinha. Tipo, eu comprei roupas coloridas, assim, com a bandeira mesmo e ficava propositalmente passando na frente dele pra dizer, beleza, isso te incomoda? Isso... Então, esse tipo de atitude, assim, eu dou muito valor, cara. Pois é. Aí logo na sequência eu entrei de férias, houve o segundo turno, fulano ganhou a eleição, e no dia seguinte, eu tava de férias ainda, eu liguei o meu notebook, eu entrei no Skype da empresa e mandei uma mensagem para a administradora. Eu disse, olha, aconteceu tal situação, eu comentei só com algumas pessoas, mas eu não queria criar um grande alarde com isso. Mas acontece o seguinte, aconteceu essa situação quando o fulano era apenas um candidato e eu quero saber agora que ele foi eleito, se eu posso contar com vocês para me proteger e não só a mim, mas eu citei cada LGBT que tem na empresa que eu trabalho e não são poucos. E aí eu perguntei, a gente está seguro indo trabalhar aí? E deixa eu te perguntar, esse cara, ele foi as famosas indiretas ou ele chegou a bater de frente, assim? Ele foi muito direto. Falou no teu olho, assim, ou jogou palavras ao vento? Assim? Ele não sabia, ele não viu o que eu tava escutando, porque como eu tava com fone de ouvido, ele achou que eu tava ouvindo música, mas assim, eu tinha desligado o fone porque acabou uma música e eu pensei, eu não vou começar outra que eu não vou terminar de ouvir. E aí eu ouvi tudo. Aí eu conversei com todos os LGBTs da onde eu trabalho e disse, olha, aconteceu tal situação, eu vou mandar uma mensagem pra administradora falando isso. Tudo bem por vocês? Posso citar vocês? Todo mundo disse, por favor, faça isso, porque o que aconteceu foi um absurdo. Aí eu mandei essa mensagem para ela e ela me respondeu e disse, olha, a gente não compactua com esse tipo de atitude, pode ficar tranquilo que você e todo mundo vão estar resguardados. Aí eu voltei de férias e eu descobri que esse cara tinha sido demitido. Bah, que loucura. Mas foi uma atitude exemplar, né? Sim, foi... Que bom que a empresa deu esse respaldo para vocês. Sim. Porque aí eu pensei, beleza, mas nunca... assim, foi deboche, foi ameaça? Não precisa dizer exatamente o que ele disse, mas... Na verdade, ele estava comentando com a menina da limpeza que o quanto a empresa tinha mudado muito a postura e começado a contratar esse tipo de gente e que o Biroliro ia acabar com esse tipo de gente. Eu não tinha escutado isso ainda. Aí tinha um menino que entrou novo no trabalho e ele disse, e o fulano também é dessa turma? Aí a menina disse não, que ele tinha filho, etc e tal. Como se definisse alguma coisa, né? Sim, Mas aí ele disse, ainda bem que o Bolsonaro vai ganhar e vai acabar com esse tipo de gente, não sei o quê.
Ainda bem que o Biruliro vai, não sei o que lá. Sim. O Biruliro é a melhor definição. Então, aí, né, a criatura sumiu e eu pensei, nossa, eu tô aqui só brigando no Facebook, mas eu preciso fazer uma coisa mais efetiva. Aí eu pensei, por que não criar um podcast? Aí um belo dia eu cheguei inspirado, peguei meu computador, liguei o Audacity, só dei o REC e comecei a falar. Eu não criei pauta nem nada, eu só fui falando. Aí depois assim, que eu achei que eu tinha falado tudo, eu encerrei a gravação, eu pensei, deixa eu ouvir isso aqui, deve ter ficado muito ruim, eu vou, né, nem vou lançar mais. Aí eu ouvi, eu pensei, tipo, nossa, ficou até bom. Sim. Aí pensei, deixa eu fazer uma artezinha. Aí eu fui desenvolvendo, lancei. Foi tu mesmo que fez a arte? Foi? Tu mesmo fez a arte? Eu mesmo. Olha aí que maravilha. Tá, bom, mas tu trabalha com design ou não? Na verdade eu sou um grande metido, né? Eu trabalho com várias coisas que eu me meto a fazer. Não, mas ficou muito bom, cara. Eu gostei mesmo. E aí, no fim, saiu a obra de arte, né? Sim, aí saiu e as pessoas, tipo, uns 3 amigos meus ouviram. Pediram o segundo. Aí eu pensei, tipo, deixa eu fazer isso aqui como? Eu vou fazer quinzenal, tá? Aí eu preciso de alguma coisa daqui a 15 dias. Aí eu gravei outro. Aí eu fui fazendo e eu tô até hoje. Foi mais ou menos isso. Começou assim, sem pretensão. O primeiro foi basicamente um desabafo. Né? Uhum. Legal. E aí é verdadeiro. Isso aí que é uma coisa que é genuína, né? Sim. E... Pode falar. Não, foi isso. O primeiro e o segundo são 2 episódios assim que eu não tinha exatamente uma pauta. Eu fui falando baseado nas coisas que eu vivia. Aí depois eu pensei, tipo, nossa, mas a minha vida não é tão interessante assim, eu preciso começar a criar algumas coisas. Aí eu fui modificando um pouquinho o podcast até o formato que ele tá hoje. Sim. E o Boy Raised, o que é? É um filme que... eu acho que era desse filme que eu tava falando antes, não? Pode ser, eu indiquei vários. E esse filme foi um que eles iam lançar aqui no Brasil, aí em fevereiro ele foi... tipo, adiado. Aí rolou toda uma polêmica de que ele foi censurado por causa, né, da presidência, etc e tal. Aí eu assisti o filme, eu baixei para assistir, e como ele faz um paralelo muito grande com a minha experiência, né, com a igreja, eu fiz um episódio unindo as duas coisas, falando do filme, mas falando também de como foi a minha experiência com uma igreja evangélica. Tu vê, né, cara? Por que tem gente que acha que religião vai fazer a pessoa ser hétero, né? É uma ignorância. Cara, esse que é o problema, né? Jesus Cristo foi um cara muito legal, que ferrou tudo, foi fã-clube, né? As pessoas pegaram o que ele falou e deturparam tudo. O fã-clube. Pra poder... Que loucura. Aí ficou isso, as galera usa a religião pra qualquer coisa. Então, por que, né, não usar contra a homossexualidade? É verdade. Não tem nada mais doutrinador, né? Não há maneira melhor de manter o povo no cabresto e com a doutrina, com as regras que tu quiser, né? Sim. E vale lembrar, pessoal, não sei se vocês sabem disso, mas a Idade Média, que foi o período da história em que a religião dominou o mundo junto com o poder do Estado, que é algo muito parecido com o que a gente está caminhando atualmente, pessoas canhotas eram queimadas na fogueira como bruxas porque elas eram consideradas inferiores. E porque ser canhoto era coisa do diabo, né? Tinha Exato. uma questão assim, então. Pergunta para essas pessoas se elas escolheram ser canhotas. Na verdade, hoje em dia é o que estão fazendo, estão caçando os canhotos, né? Uhum. Não deixa de ser. Tem o episódio 3, que é o Armário, tem 4 Divas Pop. O Armário, Divas Pop, pelo nome a gente já imagina, né? Do que deve ter sido falando sobre, acho que as que representaram o movimento, né? Sim. Que dão força ao movimento. Na verdade esse foi o episódio mais padrãozinho, assim, que se espera de alguma coisa LGBT, que é pra discutir Lady Gaga, Madonna, J-Lo, etc. E é o episódio que as pessoas menos escutam, então ele foi muito importante pra eu entender que o meu público não quer esse tipo de conteúdo. Isso é interessante. Ele tem a importância dele
pra mostrar a linha que tu tem que seguir, né? Que é o que o pessoal tá pedindo. Bacana. E o armário... Então, o armário, ele foi sobre esse processo de como que foi. Na verdade, assim, foi o primeiro episódio que eu recebi um amigo meu que trabalha comigo, que é o Alex, e a gente conversa muito na clínica sobre essa questão. E a gente nunca tinha parado para conversar direito sobre como foi esse processo de a gente se aceitar. A gente conversou rapidamente, assim, quando dava tempo, mas a gente nunca tinha parado para conversar. E quando eu criei o podcast, eu chamei ele para participar desse episódio. E era para ter tido mais 2 pessoas, se eu não me engano, nesse episódio. E que eles desmarcaram, assim, de última hora e acabou ficando eu e o Alex conversando sobre esse processo de aceitação, de transição. E aí surgiu esse episódio e o Alex gostou e acabou ficando comigo um tempinho. Legal. Bom, tem homofobia do trabalho. Talvez tu tenha, não só falando da tua experiência, né? Mas... Esse foi o primeiro episódio. Porque assim, eu considerei que o Alex era o primeiro participante externo, mas aí ele acabou ficando no podcast, a gente gravou alguns episódios depois juntos. Então eu considero que o Homofobia no Trabalho, foi o primeiro episódio que a gente teve convidados. Então eu recebi 2 convidados para discutir questões de homofobia no trabalho deles. Sim. Daí eu contei a minha experiência também e a gente discutiu isso. E é um episódio que hoje em dia é muito bacana porque ele tá datado, né? Houve a questão da criminalização da LGBTfobia e muitas das coisas que eu falo nesse episódio que as pessoas podiam procurar para se proteger, felizmente, não precisa mais, porque agora a gente tem uma lei específica para isso. Tu sabe, né? A nossa sociedade, ela tá tão involuída que num cenário perfeito a gente não precisaria ter uma lei dessa, nem uma lei para proteger o racismo, porque desde que houvesse e se colocasse em prática e funcionasse, uma lei que proibisse o puro e simples preconceito, não importa se tem a ver com religião, se tem a ver com orientação sexual ou qualquer coisa que fosse, mas a gente tem que ser tão específico nas leis para ter certeza que a gente, não ter certeza que não vai acontecer, mas que a gente possa tentar coibir o máximo possível, né? Sim. O ideal seria que isso nem fosse uma questão, né? Não que houvesse uma lei que cuidasse de preconceito, mas que as pessoas realmente fossem evoluídas a ponto de não ter preconceito nenhum. Exatamente. Porque toda lei... Quem você é ou deixa de ser... toda lei que existe é justamente para acabar com uma deliberação, caótica sobre algum assunto. Não precisaria proibir que... não é proibido matar pessoas. Porra, o mínimo que tu pode fazer é não matar alguém, né? Mas, enfim... Tem toda essa questão aí, mas foi uma grande conquista, eu acho que foi muito importante, né? Sim, e as pessoas ficaram tipo, mas pra que precisa de ter lei pra dizer que não pode agredir os viados? Gente, se vocês que são religiosos não conseguem seguir o não matarás do Velho Testamento que Moisés lá recebeu naquela montanha, que sobra, aí fica difícil, né? A gente tem que criar lei pra isso. Exatamente. Um dos títulos que me chamou muita atenção aqui, o episódio Lésbicas... não, tá no singular. Lésbica não é fetiche. No meio hétero, a primeira coisa que se pensa é em filme pornográfico, com as mulheres se beijando, se arretando, e daqui a pouco, né, deixa de ser lésbica, porque daqui a pouco aparece um homem pra comer as duas. Ou um filme pornográfico que é só 2 mulheres, feito para homens. E aí tu tem o teu episódio trazendo uma visão diferente sobre essa questão. Se pudermos falar um pouquinho aí. Sim, eu não considero nem uma visão diferente. Eu acho que é a única visão que vale a pena, que é a visão das próprias meninas, né? De como é a vida delas, e justamente elas falam muito sobre essa questão de o quão problemático é, porque elas não podem, por exemplo, andar de mão dada no meio da rua, porque sempre vem um macho escroto dizer: oi, posso participar? Filho, quem te chamou? Frase clássica, né? Das piadinhas sem graça. Sim, tipo, quem te chamou? Eu não chego, um homem gay, não chego em você e na sua esposa andando na rua e dizer: oi, posso participar? E talvez se eu fizer isso, você vai me dar um soco, você vai se sentir nesse direito. Não é comum. Mas deve existir.
Daqui a pouco tem. Ah, não duvido. Provavelmente em casas de swing, né? Aí sim. Mas não na rua. Sim. Mas é que tá, uma casa de swing as pessoas vão estar abertas a esse tipo de coisa, né? Ah, sim. É outra situação. É que tá, eu acho que esse é o maior problema e esse episódio foi extremamente importante e foi um dos episódios que eu mais tive medo de gravar pra não ser aquele cara que ficava interrompendo as meninas toda hora e etc e tal. Eu tento ter muito esse cuidado de respeitar ao máximo as pessoas que eu tô entrevistando, principalmente quando não é o meu lugar de fala, né? No caso delas, que estavam falando da experiência delas, e até o episódio de feminismo também foram duas situações assim que eu me policiei demais pra não, tipo, tirar a voz das meninas. Certo, mas tirando, tem alguma coisa assim que tu achou mais interessante, não mais interessante, mas relevante de se falar, além de uma reclamação geral, né, das meninas, por exemplo, que nem tu falou agora da piadinha sem graça, né, viu? Não pode ver duas lésbicas, sempre tem alguém pra fazer uma piada, coisa do tipo. Tem alguma outra coisa que elas levantaram, assim, que é importante não deixar passar em branco? Cara, uma coisa que me surpreendeu muito e depois que eu fui atrás e eu percebi foi que as meninas lésbicas, elas se sentem muito mais representadas pelo feminismo do que pela comunidade LGBT. Pois é. E eu fiquei meio chocado com essa informação e depois eu fui, aprendi mais e etc. E a gente tem um problema na comunidade LGBT, porque apesar de o L vir na frente, tudo que envolve a comunidade LGBT tem a ver com os homens gays, principalmente os homens gays brancos, e que é o topo, né? E homens gays brancos não afeminados. Então, quer dizer, aqueles homens heteronormativos que você muitas vezes olha e não diz que é gay. Parece que tudo na comunidade é pensado para essa galera. Heteronormativo. Isso. Sim. E elas acabam se sentindo mais representadas pelo lado do feminismo. Que interessante, isso, curioso. Porque como no meio LGBT tudo é pensado por e para gays, elas se sentem muito mais livres para opinar, para gerir as lutas delas pelo movimento feminista, né? Que daí elas conseguem dar voz às questões delas próprias. Porque às vezes realmente, né? Eu como estar inserido na comunidade LGBT, eu sei que o fato de eu ser um homem gay me ajuda demais para eu poder fazer as minhas coisas, né? Se eu fosse uma mulher lésbica, talvez eu não teria tanta visibilidade quanto eu tenho por ser um homem gay, branco, heteronormativo. Heteronormativo. Me explica aí o heteronormativo. Heteronormativo é uma pessoa que ela tem os trejeitos de um homem hétero. Quer dizer, as pessoas não necessariamente vão te identificar como gay, por exemplo, só te olhando. Você não é uma pessoa. É o que os héteros lá das piadinhas de churrasco do tiozão lá, mesmo que pergunte se tu tá comendo todo mundo, deve ser basicamente o enrustido, vamos dizer assim, aquele que ninguém acha que é, e é porque ele tá na dele e não faz questão de dizer que é. Isso. Né? Mantém a privacidade dele. Uhum. O heteronormatividade tem a ver com esse abre aspas, abre outras aspas e mais umas aspas padrão, né? Sim. Que você segue, por exemplo, assim, uma mulher, ela tem que ser feminina. Se for uma lésbica mais masculina, já é jogada de canto, porque ela não está sendo heteronormativa. Uhum. Tipo, ela não passa por hétero. Sim. Tem essa questão. Entendi. Tu falou do gay branco, né? E eu tô vendo que tu tem aqui episódio também da negritude no LGBT, que é mais... Dá um panorama pra nós aí. Tem ainda um preconceito mais acentuado, além de ser gay, mas a questão do preconceito racial também. Sim. Então, esse foi um episódio que eu gostei muito de gravar. Eu tive a participação do Lu Henry, que é um menino que eu conheci no Twitter, que ele é muito militante, ele é muito bacana. Tem o namorado dele, que é o Luiz Henrique. Tem a Fran, que é de Porto Alegre, que é uma fofa. Eu quero muito que ela venha para São Paulo um dia, que eu quero raptar ela e esconder no porão aqui de casa para ela ficar gravando o podcast comigo. Fran, se você estiver ouvindo, um beijo enorme para você. E também teve a participação do Valbert, que também é do Icônico Podcast. Quer dizer, e esse foi um episódio muito interessante porque eu pedi mulheres
negras para falar sobre, e eu tava quase no dia da gravação, eu não tinha conseguido mulheres, eu tava desesperado, porque eu não queria só homens falando. E aí a Fran me mandou uma mensagem no Twitter dizendo, olha, eu, né, não sou negra retinta e eu sou bi. Pode ser? Eu disse, pelo amor de Deus, claro que pode. Se você tiver coisas para falar, por que não? E a gente ficou muito amigo, assim, foi muito uma das amizades mais legais, assim, que o Fora do Meio me trouxe. E a gente discutiu essa questão mesmo do machismo com o homem negro, né, principalmente, porque o homem negro tem que ser, isso independente se ele é gay ou não, mas ele tem que ser viril, ele tem que ter pauzão, ele tem que, né, ser aquele cara que vai carregar o mundo nas costas e ser esse sex symbol. E a mulher tem muito essa coisa também, de que ela precisa ser a mulher que vai ser a bunduda, a peituda, a que vai sambar a noite toda, a que vai te dar uma canseira na cama e etc e tal. A gente tem essa questão da hipersexualização das pessoas negras como se elas fossem só isso. E ao mesmo tempo tem essa questão de que pessoas negras só servem para transar, né? Você não vai se relacionar com uma pessoa negra se você talvez não for da comunidade negra, porque tem toda uma questão social que envolve isso. Então ficou um episódio muito bacana onde eles discutiram várias coisas legais, assim, contando o ponto de vista deles, né? Como é fazer parte da comunidade LGBT sendo negro. E tem um menino até que ele é afeminado e ele fala que as pessoas ficam muito decepcionadas porque ele não performa a virilidade que se espera de um homem negro. Que loucura, hein? Uhum. Que situação. Pois é, né? Porque eu achava até que essa questão da virilidade do homem negro não era uma coisa exigida também no meio LGBT, né? Isso assim, a gente está inserido na sociedade, e a sociedade tem esse padrão, a gente acaba reproduzindo. Isso é com tudo, infelizmente, né? Com a questão da negritude, a gente acaba sendo muito misógino também com as mulheres, por isso que o movimento lésbico às vezes não é tão representado na comunidade LGBT. A gente acaba sendo muito transfóbico também, e aí pouco se importa se os travestis ou com transexuais estão fazendo programa, se estão morrendo na rua. Eu sou um gay branco, padrão, heteronormativo, então tipo, isso não me atinge. E a comunidade às vezes é muito injusta com essa galera porque esquece que são essas pessoas que lutaram pela gente. Porque, por exemplo, assim, para um cara heteronormativo andar de mão dada com outro cara grandão de academia, poucas pessoas vão mexer. Mas você ser a bichinha afeminada que todo mundo fica tirando sarro ou querendo bater, é uma outra realidade, né? Essas pessoas são muito mais expostas à violência às vezes, e a gente como comunidade às vezes esquece de olhar para isso. Eles são mais marginalizados, né? Exato. Porque justamente eles são lidos como o que eles são, né? Uma pessoa heteronormativa, ela não vai ser lida às vezes de cara como gay. Então ela passa despercebida. É quase como uma visão assim, tipo... esses aí são, mas... sei lá, pelo menos estão vestidos direitinho, ou estão quietos, não estão incomodando, estão batendo ponto na frente da minha casa. Sim, são homens. Sabe? Tão discreto. Como se houvesse valor nesse tipo de coisa, assim, pra poder, sei lá, acabar tendo uma atitude violenta. Sim. Tanto com, enfim, são réguas estúpidas. Né? Infelizmente. Existe os gays homofóbicos. É o que mais tem. Gays homofóbicos. Que aí entra nisso que eu tava falando agora, né? Da própria comunidade cobrar, por exemplo, assim, se a pessoa for afeminada, você não vai se relacionar com uma pessoa afeminada, né? Porque, nossa, como é que você vai andar com uma pessoa afeminada? Às vezes tem umas frases, e tem uma que eu me envergonho muito, que eu falava muito, e eu conseguia ser homofóbico e misógino na mesma frase. Durante um bom tempo eu falei, tipo assim, por que eu vou me relacionar com um homem afeminado? Se for pra isso, eu pego uma mulher. E eu não entendia o quão horrível é falar isso. Porque justamente eu tô apagando e tô colocando como se fosse um defeito a pessoa parecer uma mulher. Esse consenso na sociedade que sempre tem aquela piadinha assim, mas se casou os dois, quem é que é o homem, quem é que é a mulher? Isso. Tipo, tem que ter, né? Tem que ter um homem, tem que ter um que tem que ser mulher. Quem come quem? Sempre tem esses negócios. E, mas esse aqui é
é mais afeminado, aquele lá ele é mais enrustido. Então esse aqui deve ser o homem, aquele faz a mulher, tipo, sabe? E como as pessoas se enganam com isso, gente. Ah, sim. O pessoal fica tentando procurar um padrão, né? Sim, pois é. Pra definir. Mas isso é muito real mesmo, assim. As pessoas às vezes acabam... A galera da comunidade acaba tendo um comportamento muito homofóbico. Aí as pessoas vão dizer, tipo, nossa, mas vocês mesmos são homofóbicos com vocês? Somos. Obrigado a toda a sociedade brasileira que criou todo esse estereótipo que a gente está tentando desconstruir na gente e fora do meio LGBT. E é uma luta muito árdua. Pois é, tu já presenciou alguma espécie assim, de preconceito assim, entre a comunidade? Sei lá, daqui a pouco tem ali, sei lá, 2 caras ali que é o... Como é que se chama? É o heteronormativo? Heteronormativo. Isso, e aí daqui a pouco tem um mais afeminado e, sei lá, numa roda de amigos ou no mesmo ambiente e um tenta falar com o outro, ele evita ou fala alguma coisa. Cara, eu já não só presenciei, como eu já fui essa pessoa. Felizmente, graças a Cher, eu consegui me desconstruir um pouco disso e hoje em dia é mais tranquilo pra mim, a ponto disso ser ok, sabe, como qualquer outra pessoa. Mas é um trabalho assim que a gente vai desconstruindo porque a sociedade brasileira, que é muito patriarcal, tem muito essa coisa de diminuir a figura da mulher e tudo que envolve a questão feminina. Então, um homem que ele não performe toda aquela macheza, né, que ele não cuspa no chão, não coça o saco, etc., que ele fala mais fininho, que ele, né, é um pouquinho mais delicado, você já olha e já pensa, tipo, ai, meu Deus, sabe? E isso é muito ruim, por quê? Porque a gente está associando a essa questão de parecer uma mulher uma coisa ruim. Isso é muito misógino. Só que como envolve gays, aí entra na questão da homofobia, né? Sim. Então a gente construiu esse padrão assim de qualquer coisa que é associada a menina é ruim. Por isso que a gente acha ruim quando o menino tá brincando de boneca. Não é com o medo de virar gay, é que ele vire uma mulherzinha. Sim, afeminado. Essa é a grande questão. Os seus ouvintes vão achar que eu sou muito pistola. Gente, eu sou um amorzinho, tá? O Felipe tá aí de prova. Não, o Fernando é um cara tranquilaço. Aqui a gente tá discutindo um assunto que tem uma relevância e é tão importante ser discutido. E às vezes a gente acaba se empolgando até no assunto, fica parecendo que... né? Mas o Fernando, eu garanto, o Fernando é um cara bem tranquilo. Sim, escutem o Fora do Mês, vocês vão ver que eu sou super zen. Exatamente. Mas tu falou que foi por causa da Cher. A gente brinca que a Cher é a deusa suprema do pop, então. Tanto que as pessoas brincam, né? Que as gays nasceram da costela da Cher. Que louco, essa eu não tinha ouvido ainda. O editor, faz favor aí. Believe in Bota o efeito aí depois. After Love. Quer fazer o efeito da Cher aí também, não? O autotune. O autotune. É o efeito Cher, né, que tu disse, Sim, né? sim. Pois é, eu tava pensando nisso aí ontem, só abrindo um parênteses dentro da conversa aí, que às vezes alguém, um produto, né, uma música, enfim, se apropria tão bem de algum recurso que ela acaba virando sinônimo, ele se torna aquilo, né? Tu tinha dito até no outro episódio até que eu coloquei lá do nosso bate-papo lá do Spotify for Podcasters, que tu falou que ele acabou se tornando o efeito Cher, né? Que todo mundo se refere a ele hoje em dia. O efeito Cher. E tem inúmeras coisas, né? Eu tava até pensando esses dias aí. Ontem eu peguei ali escrito ali que todo mundo fala em cotonete, mas são hastes flexíveis. Sim. Com pontas de algodão. Olha só, e todo mundo chama de cotonete, né? O band-aid, a gilete, né? Eu não chamo de lâmina de barbear, pá. Eu sei que mas eu tenho o hábito de, vou comprar Gillette, ainda que seja outra marca. Sim. Então tem coisas assim, né? E aí tem o efeito Cher. Ela meio que patenteou o negócio, parece, né? Já existia antes, mas ficou tão famoso na voz dela que a galera considerou como se fosse o efeito Cher. Repatenteou, né? Exato. Cara, eu vi que tu colocou algumas... tem outros assuntos interessantes, mas eu não vou pegar episódio por episódio aqui, até porque eu quero, né, instigar a curiosidade aqui ainda para quem ainda não conhece Fora do Meio, para que visite depois disso. Mas, por favor.
Claro. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe que eu vi que tem um episódio 18 aqui, Crush Errado, com participação do Bocast. Sabe que eu já pensei em criar um podcast com esse nome? Acho que o ano passado eu cheguei a pensar nisso. Eu achava muito engraçado, mas claro, passou assim a ideia na cabeça. Fora do meio, ele vem para trazer esclarecimentos para quem simplesmente acha que é tudo coisa de viado e outros pejorativos possíveis, mas quem tem a cabeça minimamente aberta, que foi o que eu fiz. Claro, hoje em dia eu sou muito mais esclarecido quanto a isso. Vejo que tu fala aqui do Te Cuida Homem, falando sobre HIV, o poder do feminismo, LGBTQI, pais. Tem outro, eu acho que tu fez de mães também. Mães com Amor. Mães com Amor, exatamente. Sexualidade plural, tem muito assunto bacana aqui. Nos últimos episódios, num balanço que tu deve ter feito, o que tem te trazido mais pessoas curiosas ou ainda querendo dar a sua história de vida, assim? Tem alguma história, assim, de um feedback que tu recebeu de ouvinte, assim, que importante fazer parte, de certa forma, depois da pessoa ter te escutado? Cara, na verdade, assim, eu recebo muitos feedbacks de pessoas que, né, não moram nesse eixo Rio-São Paulo, que são do interior e que muitas vezes passaram por situações muito parecidas, e eu fico até, às vezes, assim, sem saber como reagir, porque às vezes são pessoas que dizem: nossa, você tá me ajudando a sair do armário. Nossa, eu tô me tratando com depressão e você tá, tipo, te ouvir me ajuda a eu me sentir melhor. E situações assim, tipo, tem uma menina que ela mandou mensagem esses tempos falando: olha, eu, né, tô numa família evangélica e eu tô me percebendo lésbica, e te ouvir escondido me ajuda nesse momento enquanto eu falo com a minha terapeuta. E eu fico pensando, tipo, caramba, né? Eu pensava fora do meio para falar com o Fernando lá do adolescente e para falar para esse Fernando que, né, tá tudo bem, as coisas iam melhorar, e eu tô conseguindo atingir outras pessoas que estão nesse mesmo lugar e que eu não achei que eu fosse encontrar. Então, esses retornos delas são muito, muito bons, assim. Eu sempre leio os relatos no meu podcast, né? Nem sempre eu falo o nome das pessoas por motivos óbvios, mas eu vejo o quão importante é essa questão da representatividade e de você falar para as pessoas que o que você está passando não é só você que está passando. Tem muita gente que está nesse mesmo lugar e também está se sentindo como se estivesse exclusivo, né? Se descobrindo, tentando se entender, e que isso não é fácil e que é um processo que você vai construindo dia após dia, e que o importante é você correr atrás. E hoje em dia, o bom de hoje em dia, ao contrário da minha época, é que você tem aonde recorrer, né? Tem podcasts, tem vídeo no YouTube, você tem, sei lá, Pablo Vittar, tem pessoas na televisão, na novela, que falam sobre esses assuntos e que te permitem olhar e dizer: eu sou isso. Ao contrário da minha época, em que todas... menos estereótipos, né? Que todas as experiências que eu tinha eram pessoas estereotipadas, que ficavam gritando, ou que era aquela coisa, sei lá, tipo, bicha, que, sabe, toda aquela indumentária de couro e etc, e sendo muito macho, mas desmunhecando o tempo todo, e sempre no sentido de que, tipo, é ruim você fazer isso. Era sempre a veia cômica, né? O alívio cômico, né? das programas ou de novelas ou programas humorísticos. E que é uma coisa que tu citou no primeiro episódio, né? Tu acaba... Claro, tu vem de uma geração que passou por essas dificuldades de encontrar uma identidade e não encontrar essa identidade fora do teu próprio espelho, vamos dizer assim, e que hoje essa gurizada tem um acesso, uma variedade de acesso, tem informação, tem a própria mídia dando o apoio, né, essa transformação da sociedade, mas com certeza algumas dificuldades ainda persistem apesar de tudo, como aquela questão de se assumir na família, né, o meio em que vive, as piadinhas, o preconceito, são algumas coisas que são atemporais, né? Que elas não mudam de qualquer forma.
Mas... Não, e acontece isso aqui em São Paulo, que é uma cidade com uma mentalidade muito aberta. Imagina no interior da Amazônia, como é para uma pessoa que mora lá. Tipo, as questões que eu acho que estão resolvidas, na verdade, não estão. Daqui a pouco as grandes cidades como São Paulo, por exemplo, elas são mais preparadas já, porque elas já são já estão com uma diversidade tão grande de pessoas de vários estados, de várias etnias. Então, talvez isso acaba trazendo, entre aspas, uma facilidade. Mas se tu pegar o interior de algum outro estado, que não é tão movimentado quanto, provavelmente em alguns pontos devem estar, assim, sei lá, parados um tempo ainda, né, de certa forma, retrógrados ainda, em vários quesitos ainda. Exato. E que bom que eu consigo, de alguma forma, ajudar uma galera. Porque o legal é saber quantos outros Fernandos tu conseguiu atingir na época, passando pelo mesmo momento que um Fernando não teve isso, né? Então eu acho que o teu trabalho é muito importante. Olha, eu vou te dizer, me chamou a atenção a arte da tua capa, me chamou a atenção o nome Fora do Meio. Eu fiquei muito curioso com esse nome. E depois que eu ouvi o primeiro episódio, eu tive certeza, cara. Ali eu acho que por mais que foi um desabafo e não foi uma intenção talvez manter o podcast à frente depois daquilo, acho que ali é o verdadeiro cartão de visita do teu podcast, cara. Acho que a partir dali tu já diz a que tu veio e por quem tu tá vindo, né? Eu acho que é a parte mais bacana, assim. E eu vejo que eu não sei, cara, eu não escuto muitos podcasts desse tipo de representatividade. Conheço alguns, mas eu vejo que a tua abordagem é diferente. E às vezes é um tipo de conversa que o cara que se sente sozinho gostaria de ter com alguém de confiança, e não tem às vezes, né? Então eu acho que a tua voz deve entrar em muitos fones de ouvido aí e ajudar muita gente, cara. Parabéns pelo teu podcast, cara. Valeu, cara. Na verdade, essa é a minha ideia. Assim, eu tive... Os primeiros episódios, eles eram muito voltados para essa questão, tipo, o armário, né? Divas pop e etc. Mas eu percebi que tem uma carência realmente, às vezes, de assuntos que são... Por exemplo, vamos falar sobre saúde masculina. Quantas pessoas, às vezes, conseguem falar sobre sexo anal? E isso, vamos supor, você um homem hétero pode fazer com a sua esposa, né? Mas como que você vai chegar num médico, sendo um homem hétero e tendo toda essa chatice do homem hétero não poder falar nada sem ser taxado de viado? Como você vai chegar, às vezes, no médico para dizer, tipo, olha, né, como que eu me cuido nesse aspecto? Ou a questão de, tipo, nossa, meu Deus, tô chegando aos 40 anos, vão enfiar o dedo em mim, sabe? Essa semana, vou deixar de ser homem. Essa semana falaram, eu não sei que tá o assunto, eu falei assim, eu tô com 36, né? Eu sou de 83. Eu tô com 36 anos, cara. Tá perto, daqui a pouco vai ter que fazer exame de toque. Aí eu falei assim, cara, relaxa, só a primeira falange, não dá nada. Exato. E o trazer isso no podcast, trazer esses assuntos, eu acho que ajudam as pessoas a se informar de uma forma... Eu sempre tento trazer pessoas que estejam inseridas dentro do assunto que eu estou levantando, tanto que eu até brinco, né? O meu sonho é que o Fora do Meio se torne tipo um Mamilos LGBT, assim, que eu consiga ter esse mesmo destaque que as gurias têm. Vai conseguir. Trazendo esse nível de abordagem, assim, de pessoas debatendo e explicando realmente as coisas que são. Não que seja errado, sei lá, um podcast que analisa a cultura pop, um podcast que só fala sobre divas pop, que são coisas muito comuns ao meio LGBT. Claro, mas é justamente porque tem demais isso. E é como se fosse um bate-papo de bar também, né? Mas é para entretenimento. Mas o teu é informação pura, que eu acho que é o que destoa um pouco dos demais, né? Não que os outros não tenham também informação, mas enfim. É que o meu justamente tem essa ideia de, tipo assim, cada episódio ser uma coisa completamente diferente da anterior, né? E trazer pessoas que estejam envolvidas dentro daquele meio. Porque, por exemplo, assim, no episódio sobre suicídio,
quem sou eu para dar uma análise técnica sobre suicídio? Então, que bom que eu tenho um formato que eu posso receber um psicólogo para falar sobre isso, um cara do CVV que lida com isso diariamente e uma pessoa que tem um projeto de prevenção a suicídio da população trans. Então, eu, Fernando, eu jamais teria esse poder de falar sobre tantos vieses para uma galera que às vezes está escutando e está pensando coisas porque está passando por uma situação muito difícil. A questão da propriedade, né? Às vezes a gente tem que tentar trazer uma informação e é bacana quando tu traz o convidado para falar sobre. E tu tem uma visão, às vezes, que é aquela velha história, né? Te coloca no lugar da outra pessoa, mas o contexto é totalmente diferente. Tu pode tentar entender, mas não é simples assim, né? Sim, a falta de um background tem diferença. Tem, com certeza. É a mesma coisa, vamos supor assim, não sei se você já fez uma cuca, pra quem é do sul. Cara, pra fazer pão, bolo, essas coisas, não é comigo. Eu cozinho, mas nessa parte, assim, não é muito comigo. Sim, você sabe o que é uma cuca. Sim, claro. Você sabe explicar passo a passo como faz uma cuca? Não faço ideia, mas os ouvintes que não são do sul, é só pra avisar que a cuca não é aquela do sítio do Pica-Pau Amarelo, viu? Por favor. Joga no Google lá, cuca alemã, que vocês vão ver. Tem uma do Rodrigo Hubert, que é ótima, tá, gente? Sigam a receita. Mas enfim, continua, desculpa. Então, é isso, né? Você pode até saber o que é, mas você ter o conhecimento de como é esse processo faz toda a diferença. Então, para você falar... não, com certeza. Vamos supor assim, por mais que você estude, vamos supor, você se propõe a falar sobre a visita, a construção de um foguete, vamos supor. Você pode até pesquisar no Google, olha, como que faz um foguete, mas a chance de você falar uma besteira é grande. Sim, com certeza. Porque você só estudou uma parcela do negócio. Agora, um cara que constrói foguetes, ele vai te falar coisas que são do dia a dia dele. Então, a propriedade que ele vai ter de explicar aquilo é muito maior. É por isso que eu acredito que para ser ministro da educação, tu tem que ter trabalhado na educação. Não é só ser da mesma igreja? Não adianta. Para isso, para a área da segurança pública, da saúde. Eu sou um dos caras... Nossa, será que por isso que o governo está despencando? Será? Uma das coisas, né? Mas claro, não querendo entrar no âmbito da política, mas eu acredito que... Não, a gente nem critica a política aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, no mundo ideal, eu acho que as pessoas deveriam ter experiência naquele meio para poder pegar um ministério ou assumir a administração de alguma coisa do tipo. Mas enfim, isso é pra outra história. Fernando, faz meses, né, que eu já tinha falado que queria gravar contigo e saiu finalmente. Cara, uma satisfação ter encontrado teu podcast, ter feito o convite e ter ouvido um sim para te fazer parte da rede podcast. Foi uma satisfação trocar ideias contigo no grupo do WhatsApp, depois agora no Telegram. Uma satisfação poder te conhecer pessoalmente, poder dividir uma mesa para poder comer um pão na chapa com um cappuccino de manhã. Nossa convivência, ainda que curta lá em São Paulo, por causa do evento, foi uma coisa extraordinária, foi tudo... Bom, vocês todos devem ter guardado assim, meu sorriso largo assim, as 24 horas que eu passei aí. E foi, com assim, certeza. Foi incrível. E tu é uma pessoa assim que eu não me canso de dizer, tu é uma pessoa extremamente educada, hospitaleira também, fomos muito bem tratados na tua casa. E é uma honra também poder ter a tua participação no meu podcast, que me engrandece mais ter uma pessoa do teu caráter, da tua representatividade, do teu
enfim, cara, da pessoa assim que tu é e tá aqui podendo gravar comigo, cara. Eu tenho certeza que lá depois, quando tu estiver dando entrevista lá pra todos os canais de televisão, não esquece de mim. Mas assim, quer dizer assim, cara, eu gosto muito de ti, eu te considero já um amigo que eu fiz, né? E que bom, cara, que bom que mais um outro convite que eu fiz, né? Além de fazer parte da rede, mas também poder gravar aqui. Fico muito feliz pela tua participação. E se quiser, se precisar a qualquer hora de um hétero metido para participar aí de algum episódio para falar no meio da comunidade, não tem problema, que a gente faz parte, a gente conversa também, não tem galho. Então toma aí qualquer coisa, se precisar, toma aí. Com certeza. É o que a gente brinca, né? Que vocês são os HTMLs do mundo, que são os héteros muito legais. HTMLs do mundo, essa eu não sabia. Mas é isso, cara. Eu quero agradecer demais o seu convite, tanto para podcast quanto para participar aqui do melhor podcast sobre nada, porque como eu te falei, assim, eu comecei isso muito despretensiosamente e eu vi o seu retorno sobre o podcast. Quando o pessoal do Tricotando Podcast me chamou para participar, também falaram a mesma coisa, de que estavam procurando alguém para falar e ouviram um episódio meu e disseram, não, é essa pessoa. É gratificante demais para mim, assim, tá no meio de tanta gente bacana e conseguindo fazer um conteúdo que eu esteja dando orgulho, seja para os jornalistas, a ponto de eu ser confundido com jornalista, seja para o pessoal da comunidade LGBT, que, né, eu tô tentando fazer um trabalho que engrandeça a comunidade. Então, ouvir as suas palavras é demais, demais, demais para mim, porque eu sinto que eu tô no caminho certo. E isso, para mim, eu acho que não tem preço. E eu vejo que cada vez mais, e não é só impressão minha, não. Logo, teu reconhecimento vai ficar cada vez maior, cara, porque eu vejo o teu podcast só crescendo, cara. Muito legal, parabéns mesmo. Valeu, cara, de verdade. Mas é isso aí, cara. Eu quero agradecer de novo. Passa aí teus links aí pro pessoal, só pra gente deixar o pessoal aí bem informado onde te encontrar em todas as plataformas possíveis aí. Por favor, gente, você não precisa ser do meio LGBT para poder ouvir o Fora do Meio. Muito pelo contrário, eu espero que você ouça, mesmo estando fora do meio, e que você consiga compreender um pouquinho como é a vida do lado de cá, nesse fim do arco-íris. E você encontra o Fora do Meio na sala de perucas da Cher, ou escondido em algum CD da Madonna. Mas se você não tiver, você também pode procurar a gente no Spotify, no Deezer, tem no YouTube, tem todos os agregadores de podcasts. Você também pode achar a gente no site www.foradomeio.com.br. Lá tem todos os links também das redes sociais para você vir conversar comigo e ver que eu sou um amorzinho, apesar de eu estar pistola aqui em alguns momentos. Tá certo. O e-mail para contato tá no site? Tem no site também, é foradomeiopodcast@gmail.com. E se você quiser seguir no Instagram e no Facebook, é @Fora do Meio Podcast, e no Twitter, Fora do Meio Pod, P-O-D. É isso aí, então se você é fora do meio, pode, né? Pode ouvir o podcast Fora do Meio. Por favor, e pode também seguir outros podcasts LGBT no site lgbtpodcasters.com.br. Então lá vai ter um catálogo de podcasts feitos por pessoas LGBTs, para você que quiser entender um pouquinho sobre algumas questões da comunidade. Não tem só eu, tem uma galera gigante produzindo um conteúdo fantástico. Então tá, seu Fernando, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço novamente, Felipe. Papo muito bom, muito gostoso, bem legal. Tem muita coisa, né? Acho que se tivesse que falar ponto a ponto aqui, tem a conversa pra madrugada toda. Né? Com certeza. Mas assim, acho que eu consegui pegar um pouquinho aqui do que eu ainda não sabia. Garanto que tem muito mais ainda que eu desconheço. Sim. Mas eu vou seguir, sendo teu ouvinte, vou seguir ouvindo aí, descobrindo mais coisas aí. Porque é um conteúdo de qualidade e é um serviço, né? Um grande serviço para a representatividade da comunidade
LGBT. Que bom. E se você ouvinte ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem pro Felipe, que ele repassa pra mim, ou quem sabe ele faz um grande compilado e me chama pra uma segunda parte. Isso, uma boa ideia. Então, se alguém tiver perguntas pra fazer pro Fernando, né, a gente pode fazer aí uma segunda parte de fato. E aí tirar dúvidas aí, né? Só vão cuidar assim pra não entrar muito, né? Não ser uma coisa... Bom, enfim, fique à vontade, depois a gente descobre o que dá pra fazer, né? Exatamente, qualquer coisa eu tô solteiro, tá, gente? Isso aí. Então tá certo, Fernando. Um grande beijo no teu coração, cara. Continua sendo essa pessoa carinhosa, atenciosa, elegantíssima, elegantérrima. E, enfim, cara, eu só tenho a agradecer pela tua participação. Imagina, cara, eu que agradeço, foi bom de verdade. E a gente vai se falando. Eu espero que o pessoal também tenha gostado e que conheça, né? Vá atrás do Fora do Meio para conhecer esse primor que é essa forma de mostrar para as pessoas que tem assim tão por trás do que só a gente sabe de tudo, mas tem muito mais para saber. Isso, eu tô realmente muito contente de ter participado. Eu espero de verdade que eu tenha acrescentado um cadinho assim na vida dos seus ouvintes. Então, com certeza. Sucesso, continua crescendo o teu podcast. Tá? Um grande abraço. E é isso aí. Um abraço e um beijo no coração de todos e a gente se vê no próximo episódio. Beijão, gente. Falou. Só para dizer mais uma vez. Do you believe in life after love, after love? Eu não consigo mais tirar essa música da minha cabeça agora, cara.